É tremenda a palavra do Senhor. Para Davi, com toda a ousadia dele, chegar ali a enfrentar o gigante Golias, ele quis saber, não é? O que ganharia o homem que fosse ali para enfrentar aquele gigante. Por que Davi parou para perguntar isto? Porque Davi sabia que ali não era qualquer coisa. Que quem se deparasse com aquele homem estava indo em direção à morte. Mas se tem uma coisa que chama muita atenção a mim em relação a Davi, é que Davi era um homem de fé. Davi era um homem que realmente confiava no Deus que ele servia. E o que foi que ele fez? Diz em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, o seguinte. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto. Olha só. O que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Percebeu? Como Davi? Na ousadia, na confiança, na fé de um Deus que ele jamais deixou de acreditar. Mas antes de tudo ele quis saber o que eu vou ganhar, ou qualquer homem que for ali para enfrentar esse Golias. Então nós não podemos fazer as coisas por fazer. Nós temos que fazer um planejamento. Em tudo na vida nós precisamos fazer um planejamento, mas não nosso, um planejamento dentro da vontade de Deus. Era a vontade de Deus que Davi enfrentasse aquele Golias. Era a vontade de Deus que Davi fosse o rei de Israel. Era a vontade de Deus que Davi estivesse ali naquele momento. Era a vontade de Deus que todas as coisas fossem conduzidas para o que Deus queria. Exaltação do nome de Deus e exaltação do seu Filho, para concluir o grande e glorioso projeto de Deus na vida de Davi. Para quê? Para que o nome do nosso Deus, o nome do Deus de Davi, fosse ali honrado, engrandecido e consagrado diante de toda uma nação. Nação essa que era contradizente, nação essa que batia de frente com Deus de Israel, mas que Deus os amava. Davi ouviu os soldados e depois chegou de frente ao rei Saul e disse: eu irei enfrentar. Então Davi ele olhou o território, observou, procurou saber, ele se preparou. E dentro desse planejamento que Deus tinha na vida dele, mas que ele não deixou de ser sábio, porque ele olhou toda uma situação. E se ele fosse olhar realmente a condição, ele não venceria, mas ele venceu na força do Senhor, o nosso Deus, o Deus de Davi. Beijo, meus amores. Fique com Deus. Para você que assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de dar seu like. Outra coisa, não se inscreveu ainda nesse canal? Inscreva-se. Você será grandemente abençoado. E outra coisa, compartilhe esses vídeos com todas as pessoas que você ama. Deus abençoe.